O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, antecipou agora para o dia 3 de março o início do prazo para a adesão ao programa BNDES Crédito Rural. Esse programa é voltado ao financiamento de atividades agropecuárias e agroindustriais e terá recursos da ordem de 1 bilhão e 500 milhões de reais para projetos de investimentos e para aquisição de máquinas e implementos agrícolas. A instituição, BNDES, determina que os beneficiários finais precisam ser produtores rurais, pessoa física ou jurídica e cooperativas rurais, com sede e administração no Brasil. As máquinas e implementos passíveis de financiamento neste programa deverão ser novos, de fabricação nacional e constar do credenciamento FINAME. O prazo dessas operações pode chegar a 15 anos para projetos de investimentos e 10 anos para aquisição de bens de capital, com a participação do BNDES em até 100% dos itens financiáveis. No caso de financiamento, as máquinas e equipamentos, a taxa final será próxima a 9% ao ano, isso dá algo em torno aí de 0,7% ao mês, e para projetos será em torno de 10% ao ano, algo em torno aí de 0,78% ao mês. A medida deve dar fôlego ao setor de máquinas e implementos agrícolas. E aproveitando esse gancho do BNDES, eu vou conversar com Antônio José Banhara. Ele é consultor de crédito em agronegócio da AGCO. Senhor Antônio José Banhara, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. E nós vamos falar de um tema interessante, nós vamos falar sobre financiamento de máquinas e implementos agrícolas. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Toninho. Prazer enorme estar aqui com você. O prazer é nosso. E nós vamos falar de um tema muito importante, né? Vamos falar de um tema muito importante, que é os investimentos no agronegócio, lá na propriedade rural. Então, mais do que nunca, a gente fica muito feliz com essa nova linha criada pelo BNDES. Bom, essa nova linha entra agora para valer a partir do dia 3 de março e vale para o pequeno, médio e grande produtor, certo? Exatamente. Ela veio ser criada, não importa o porte do produtor, ela vai atender todos os segmentos da atividade rural. E como você citou bem, é interessante informar que foram criadas uma linha, mas com dois segmentos. Um para investimentos, que é um prazo maior um pouco, e a outra para aquisição de máquinas e implementos, que é com prazo de até 10 anos, como você disse, até 3 de carência. Mas a gente tem alguns diferenciais nela que chamam a atenção. Ela vem suprir uma necessidade que o nosso produtor teria, porque todo início de ano a gente participa das feiras, você sabe muito bem disso, e a gente corria o risco de chegar num determinado momento a gente não teria mais recurso do Moder Frota ou então do Plano Safra. E agora, com essa criação de um recurso livre do BNDES, a gente passa-se por uma situação que o produtor pode ter uma tranquilidade muito grande para comprar suas máquinas e equipamentos, principalmente, sem a falta de recurso desse período, principalmente de feira. Me preocupa muito o pequeno e o médio produtor, que basicamente é o grosso do nosso setor produtivo agropecuário. O grande produtor, empresário, vamos dizer dessa forma, ele tem suas condições, suas facilidades maiores, o seu entrosamento, uma maior penetração, basicamente, em todas as agências, todos os bancos existentes. Já o pequeno e médio tem ali a sua restrição, ele às vezes fica com medo de fazer uma dívida meio grande e ele precisa desses implementos. Tem dinheiro para o pequeno e o médio? Essa linha que foi criada pelo BNDES, ela atende qualquer segmento, como eu disse. Agora, para o pequeno e para o médio, talvez a gente teria que ter uma linha também com taxas de juros um pouco mais adequadas a esse segmento. Como nós temos o Pronaf Mais Alimento, como nós temos o Pronamp. Nós estamos, nesse momento, passando por uma situação de que, para o pequeno produtor, a gente está dependendo de uma nova entrada de recurso com subvenção, onde realmente atinge a necessidade desse produtor.
acho que a taxa de Pronaf mais alimentos, a 4,6 é uma taxa adequada, a gente só está aguardando aí uma nova alocação de recursos nessa linha. Mas a linha que foi criada pelo BNDES, ela atende qualquer segmento, não importa se é pequeno, se é médio e se é grande. E a gente sabe que o pequeno e o médio precisa ter um atendimento diferenciado. Sim, ele necessita de um atendimento diferenciado, e isso com certeza nós vamos ter. Você pode ter certeza que não deve demorar muito para ser alocado mais recursos nessas linhas. Veja bem, sou um médio produtor, mexo aí com, vamos lá, com leite, por exemplo, tenho lá minha lavourinha, planto meu silo, tal, arrendo máquina, alugo máquina para poder plantar, colher. E eu gostaria de ter meu implemento. O senhor é um dos diretores da AGCO, certo? Certo, eu trabalho na GCO. Na GCO. Se eu chegar numa loja hoje que vende produto da Valtra, por exemplo, chego lá, tem um trator, eu preciso de um trator, de uma colheitadeira lá para o meu milho, tal, para fazer silo, eu consigo comprar? Se o meu nome for bom? Consegue, tranquilamente. Prática, como você citou da GCO, que é a nossa fábrica, em qualquer loja que você hoje for comprar o seu trator, ali mesmo dentro da loja a gente tem o acesso às mais determinadas linhas de crédito e aos bancos que atendem esse segmento, porque o BNDES, ele, no nosso caso, ele repassa o recurso para as instituições financeiras. E nós somos correspondentes hoje dentro das nossas lojas, como você citou, da Valtra, nós somos correspondentes desses bancos. Então, não há necessidade hoje de o produtor rural procurar uma instituição financeira, até porque nós fazemos o papel da instituição dentro da própria loja. É porque às vezes a gente fala o BNDES, o sujeito está lá longe e tal, fica meio em dúvida, mas às vezes ele tem amizade lá com o dono de uma concessionária, por exemplo, ele pode chegar nessa concessionária e, via BNDES, comprar direto na concessionária. Perfeitamente. Nós temos hoje o que a gente chama de plataforma ou esteira de todos os bancos que atuam no agronegócio. Então, nós fazemos o papel dos mais determinados bancos ali dentro da loja mesmo, sem ter o trabalho do produtor correr atrás de um documento ou de outro. As nossas lojas hoje estão preparadas para atender o cliente na totalidade, com documentação, com crédito, com explicações, com orientação, com simulações. Então, eu acho que ficou muito mais simples hoje você, num local só, você tanto adquirir o seu bem, como você fazer o seu financiamento. É verdade. Bom, eu conversei com o Antônio José Banhara, consultor de crédito de agronegócio da GCO. Eu acho que é uma conversa interessante, porque você que está nos acompanhando, às vezes a sua vontade é tão grande, mas o medo às vezes não deixa você chegar num banco, por exemplo, fica com medo de banco, ter que entregar minha fazenda, depois se eu não der conta de pagar. Olha, 10 anos para pagar com 3 de carência, se não der conta, eu vou te falar, viu? Meia dúzia de vaca aí tirando leite, você paga o seu trator e seus implementos agrícolas. É mais ou menos por aí, não é? Mas não, é bem por aí, sabe? É bem por aí, não é? Nós temos, assim, algumas linhas que são 10 anos, outras são 7, vai variar do que ele vai adquirir. Mas, sem sombra de dúvida, o agronegócio, como está evoluindo e como está tendo uma rentabilidade bem razoável no nosso país, dá para você tecnificar a sua propriedade tranquilamente, sem medo de perder a sua propriedade, porque a condição de pagamento é tranquila. É verdade. Senhor Antônio José, muito obrigado pela sua presença. Eu espero trazê-lo mais vezes aqui no nosso programa, quando o senhor vier de São Paulo para cá. Obrigado. Para nós foi um prazer. Muito obrigado. Obrigado a todos. E depois do intervalo nós vamos falar sobre inteligência artificial na agricultura e nós temos aí um novo aliado para o produtor rural. É um minutinho só, eu volto já.